quando você tem interferência humana, né, a gente está falando de medicamentos, né, que podem afetar, né, a saúde do paciente. Então, quanto menos intervenção humana, menos risco você traz para o paciente. Então, o nível de automação é extremamente alto. Fui até a última etapa, foram 7 etapas de processo, e minha última etapa me perguntaram como era o processo produtivo de pneus. E eu não sabia explicar. Isso, para mim, foi muito claro que eu não estava preparado, eu não me preparei para aquela entrevista. Então, existe uma distinção grande entre você ter conhecimento técnico, você ser mais generalista. Por mais generalista que você queira ser, um pouquinho de conhecimento técnico é extremamente importante. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje nós recebemos o Ayrton Miranda aqui no Pessoas e Produtos. O Ayrton Miranda é um líder inovador na área de engenharia de sistemas. Com mais de 15 anos de experiência, Ayrton se destacou na Ford, atuando em projetos globais e implementando soluções inovadoras em veículos conectados e engenharia de sistemas. Atualmente, Ayrton é gerente de engenharia e desenvolvimento de inovação na Novo Nordisk, gigante da indústria farmacêutica, que eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Com a sua paixão em conectar pessoas e promover a eficiência, está transformando os processos de fabricação de dispositivos médicos. Além de sua carreira profissional, a Ayrton também é mentor dedicado, preparando estudantes universitários para suas primeiras entrevistas de emprego. Ayrton, seja bem-vindo ao Pessoas e Produtos. Muito obrigado, Bruno. É um prazer conversar com você hoje. Eu separei um trecho de uma reportagem do UOL, bem curto, para falar um cenário bem interessante aqui que eu estou super curioso para perguntar para o Ayrton. O título da matéria é Como o efeito Ozempic afeta a bolsa, PIB da Dinamarca e até a batata frita. A farmacêutica Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, colocou a Dinamarca no topo da Bolsa de Valores europeia após desbancar gigantes em valor de mercado e se tornou essencial para manter o PIB do país em alta em 2023. A Novo Nordisk criou o Ozempic, medicação considerada revolucionária para tratar a diabetes do tipo 2. O medicamento é à base de semaglutida, que reduz o apetite. Não demorou também para virar aliado ao emagrecimento estético. Ele é uma caneta de aplicação semanal na pele, disponível em 3 doses, 0,25, 0,50 e 1 mg. A droga virou febre quando celebridades e influenciadores políticos começaram a usá-la para a perda de peso. Ela ganhou no TikTok uma hashtag Ozempic Challenge, em que as pessoas mostravam quanto tinha emagrecido após seu uso. E eu costumo dizer, Ayrton, que é o seguinte, que 3 produtos estão marcando a nossa geração. Um deles é o Bitcoin, o segundo são os veículos elétricos, que a gente teve a oportunidade de participar, eu ainda participo, mas você também participou bastante. E o terceiro é o Ozempic, que é um produto assim da nossa geração que tem mudado o mundo, dado aqui esse trecho que eu li do PIB da Dinamarca, da indústria farmacêutica, dessa revolução que tem acontecido. E a primeira pergunta que eu faço para você é, com uma carreira notável que você teve na indústria automotiva, trabalhando na Ford, por exemplo, o que motivou hoje a fazer essa mudança de setor, de sair da indústria automotiva e ir para a indústria farmacêutica? Bem, Bruno, excelente pergunta, né? Porque eu mudei do setor automotivo para o farmacêutico e eu acho que começa com um pouquinho antes de eu mudar. Eu tinha um desejo muito grande de ter uma carreira internacional, né, fora do Brasil, apesar de ter tido a oportunidade de ter curtas experiências, né, em diferentes países aí do mundo pela Ford. Eu queria ter essa vivência não somente para mim, mas para a minha família, né? E aí eu abri o leque, né, de possibilidades que poderia ir, né? Comecei inicialmente, né, para o mercado automotivo, né, porque era a minha zona de conforto, é onde eu estou, mas eu tinha um desejo grande de mudar para o life science, né? Eu entendo que o setor automotivo ele é um setor cíclico, né, e extremamente competitivo. E quando você
olha para o setor de Life Science, ele é também competitivo, mas você tem uma questão que está muito ligada à propriedade intelectual. Então, isso você acaba tendo uma barreira de proteção grande, né? E você comentou dos carros elétricos, né? Hoje, cada vez mais, o setor automotivo acaba sendo um commodity, né? Em que você tem cada vez mais players, né, entrando no mercado, tornando o setor extremamente mais competitivo e a briga por custo, né, acaba sendo um fator extremamente decisivo. E isso é bem diferente no setor do Life Science, porque o objetivo é a segurança, né, do paciente, e isso não tem valor. Perfeito. Quando você fala de barreiras de propriedade intelectual, eu entendo que isso está ligado aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento da indústria, né, de life science como um todo, né? Para desenvolvimento de medicamentos, enfim, porque isso cria uma barreira, tanto que você tinha até comentado que na indústria farmacêutica, life science no geral, um percentual grande do faturamento vai para pesquisa e desenvolvimento, que acaba gerando essas barreiras porque está diretamente ligado aos novos produtos que são desenvolvidos. Justamente, ele está justamente ligado na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Uma curiosidade, por exemplo, aqui no site da Novo Nordisk, você consegue ver qual é o pipeline de pesquisa e desenvolvimento de novas drogas que estão vindo. Então, você consegue ver publicamente lá quais são as fases de teste, né, que está cada droga. Então, isso mostra muito, né, o quanto a questão de pesquisa, né, é forte. Principalmente, né, eu posso dizer pela Novo como isso é relevante. Agora eu fiquei curioso, Ayrton, você falou do site que você consegue ver o estágio de desenvolvimento de cada droga. E você sabe a aplicação de cada droga que está sendo desenvolvida, a finalidade dela, do que está sendo pesquisado ou não? Que nível de informação que é disponibilizado? Sim, existe esse conhecimento, né, compartilhado, né, eu como funcionário da Novo eu consigo ter mais informações, mas é uma coisa bem curiosa e aí é uma questão cultural de estar na Dinamarca, né? Aqui a gente aprende, ou somos ensinados, a que você precisa cuidar do seu quadrado. Então você precisa fazer muito bem aquilo que você foi dedicado. Então, ter um aprofundamento, ter um conhecimento, né, das coisas que não estão dentro do seu círculo de influência, desvia a sua atenção. Então, você para mim, ter conhecimento sobre o desenvolvimento de drogas, de pesquisa, para mim é somente uma curiosidade, né, um fato, mas no final do dia ele não muda, né, o meu escopo de trabalho, porque eu preciso estar focado no meu propósito de trabalho, né? Porque eu estou trabalhando, né? Porque qual é a minha área de atuação, na verdade. Tá, eu fiquei curioso, e ao invés de perguntar diretamente sobre a questão do foco que você citou agora, eu já vou perguntar hoje quais são as suas responsabilidades. Estou na área de desenvolvimento, inovação, manufatura de novos produtos. Hoje você é responsável pelo que exatamente? Então, Bruno, eu estou no departamento, né, de desenvolvimento de engenharia, né, engenharia de manufatura, em que a nossa responsabilidade como um todo é que a gente consiga entregar mais capacidade de produção para a Novo Nordisk. Então, desenvolver, comprar e instalar novas linhas de produção, né, ao redor dos sites da Novo Nordisk. E especificamente, né, minha área de atuação, né, de desenvolvimento e inovação, eu sou responsável por desenvolver processos de manufatura dos novos dispositivos médicos que vão ser lançados na Novo. Então, a gente tem um leque, né, de dispositivos médicos, né, de canetas que já estão no mercado atualmente, mas além da parte de pesquisa de drogas, a Novo também tem uma pesquisa grande de dispositivos médicos, como entregar a melhor experiência, né, para o paciente ao receber o tratamento. Então, a minha responsabilidade também está em trazer esses novos dispositivos médicos à realidade, né, a montar esses dispositivos. E aí conecta com outro leque de inovação. Então, a inovação é um leque bem grande, né, em que o meu foco hoje, né, está realmente em desenvolver como a gente consegue utilizar o ambiente virtual para antecipar, né, ou acelerar
a entrega dessas linhas de produção para os sites. Aí eu vou fazer a pergunta que eu tô morrendo de curiosidade, tá aqui na minha pauta há dias para te perguntar, para entender. Você citou até a palavra, né? Caneta. Quando a gente fala dos produtos de caneta injetável, eu aprendi como você realmente é uma caneta, que você injeta um medicamento e tal. Como que é o processo de fabricação, de uma forma geral, de uma caneta injetável? O que compõe o dispositivo? Como que ela é produzido? Porque no final, a gente tem cabeça de engenheiro, eu vou querer saber como aquilo é feito. Tá? Queria entender como que é um processo de produção, de uma forma geral. Excelente pergunta, Bruno. Os dispositivos médicos, né, as canetas propriamente dita, elas são compostas por componentes plásticos e metálicos, em que esses componentes eles são moldados, né, entregues, são moldados em uma fábrica, são entregues em uma outra fábrica, e essa outra fábrica ela faz a montagem desses componentes, né? Então você tem linhas de produção separadas, né, entre a parte de moldagem dos componentes plásticos, né, a construção dos componentes metálicos e depois entregues, né, para a parte de montagem, e que aí é feita uma sequência de montagem desses componentes para que no final seja entregue, né, essa caneta, que ela pode ser feita com a droga dentro dela, ou pode ser que ela seja reutilizável, então ela vem sem a droga, o paciente ele compra separado, em que ele instala e faz a utilização até a finalização da droga e depois troca. E essa caneta pode ser reutilizável por algum tempo. Legal, como um refil, né? Uma pergunta. Imagino que pelo volume de produção mundial, né, desse tipo de produto, é uma escala assim, gigantesca. E o processo de fabricação, tanto dos componentes como da moldagem, da montagem, imagino que seja tudo muito automatizado da linha de produção, ou não? Sim, existe um interesse grande, né, que ele cada vez mais seja mais automatizado, porque quando você tem interferência humana, né, a gente está falando de medicamentos, né, que podem afetar, né, a saúde do paciente. Então, quanto menos intervenção humana, menos risco você traz para o paciente. Então, o nível de automação é extremamente alto nas fábricas. Poxa, fantástico. Não, realmente, é um dos produtos que tá da nossa geração que tem mudado o mundo e, na minha visão, é só o começo ainda, né? Tem muita coisa para vir, seja das pesquisas, os novos produtos e tudo que tem acontecido. E na minha visão, isso é muito individual. Tava até vendo um vídeo hoje do fundador da NVIDIA falando sobre isso, né? Que na visão dele o grande próximo avanço tecnológico para a humanidade ele virá da indústria de life science, porque outros setores já evoluíram bastante e onde tem muito a evoluir é no life science, no desenvolvimento biológico, equipamento médico. E eu acho que é verdade também, eu acho que tem muito para evoluir, e eu acho que todas as ferramentas que a gente tem hoje de inteligência de inteligência artificial e ferramentas de tecnologia de uma forma geral, acho que vão impactar muito o futuro e o setor de life science vai ter um avanço muito grande nos próximos anos. Não sei se você tem uma visão parecida ao caminho ou não, Ayrton. Totalmente, esse é um dos motivos de eu ter migrado, né, pro life science, né, olhando no longo termo, para mim fazia muito sentido vir para esse setor, porque existe uma possibilidade muito grande de você trazer o estado da arte da tecnologia, né, como por exemplo a NVIDIA, né, quais são as ferramentas virtuais e digitais da NVIDIA hoje que a gente pode utilizar no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia. Maravilha. Ayrton, e como tem sido morar na Dinamarca, em Copenhague especificamente, você com a sua família, os filhos, como tem sido essa experiência? Ô, Bruno, eu vou te dizer que tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que a minha felicidade é ver a minha família, né, minha esposa e meus filhos felizes. E eu acho que isso é o mais importante, porque quando você vem para trabalhar, independente do lugar que você esteja, trabalha em qualquer lugar do mundo. Então você está ocupado com
com suas atividades, só que sua família não. Sua família está num ambiente diferente, né, com uma cultura diferente, com língua diferente. Então, voltar para casa e ver a minha família feliz, acho que isso é o que mais importa. E a Dinamarca, especificamente, a gente que mora eu morei muitos anos no Brasil, a gente ouvia falar da Europa, né, como o primeiro mundo, e quando você vem morar aqui, você percebe que existe diferenças de primeiro mundo. E a Escandinávia digamos que está no topo, né, desse primeiro mundo. Seja em sociedade, né, uma sociedade igualitária, que preza realmente a igualdade, o respeito, a confiança, né? Então, isso são valores que são inegociáveis. Você fez engenharia mecatrônica, né? Depois fez outras formações específicas de gerenciamento de projetos e engenharia de sistemas. O que te levou lá do início, primeiro, como que foi a sua infância, quais são as suas referências profissionais e o que levou você a estudar engenharia e ir para esse lado mais técnico da carreira? Você fez voltar no tempo aí, viu, Bruno? Há alguns anos. E não estava claro para mim que eu queria fazer engenharia. Eu lembro que quando eu fui me inscrever no vestibular, eu pensei em fazer arquitetura, porque era um desejo de minha mãe fazer arquitetura, e ela acabou não fazendo. Ela acabou sendo professora. E no ano que eu fiz, estava muito em alta a engenharia mecatrônica. E aí eu apliquei para ver no que é que dava. Eu não tive uma criação, né, de referências de engenheiros na minha família. Então eu fui o primeiro engenheiro da minha família, né, a puxar para esse ramo mais técnico. E vou te dizer que eu tô bem satisfeito com o caminho que eu trilhei, né? E eu acho que sirvo de um bom exemplo, principalmente para meus filhos. Com relação a referências, é um ponto bem interessante, porque as referências elas mudam com o tempo. Em um determinado momento da sua vida, você vê alguns profissionais como referência e aquilo que você almeja, que você gostaria de ser. E aí você chega nesse patamar, né, onde estava aquela sua referência, e aí você muda a referência, porque você precisa crescer. Então, acho que um ponto importante para mim foi entender que ter referências bem definidas profissionalmente e conseguir chegar, né, até próximo delas, e tá bom, agora qual é o próximo passo? Né? Qual é a minha próxima referência que vai me levar para cima? Né? Então, isso seguiu para mim na faculdade, seguiu no ambiente automotivo, quando eu estava, e hoje no farmacêutico, que eu tenho referências, né, profissionais bem diferentes do que eu tinha no automotivo. Interessante esse modelo de criar referências e implementando, atualizando e mudando as suas referências ao longo do tempo. Bastante interessante. E você conseguiu 2 feitos, eu vou perguntar porque as pessoas se interessam bastante por isso. Primeiro, você fez uma mudança setorial, setor automotivo para o setor farmacêutico, life science, e você também fez uma mudança para uma carreira internacional, né? Morando na Dinamarca, trabalhando na Novo aí diretamente, numa posição executiva. A pergunta que eu tenho para quem almeja e sonha também, não só uma mudança setorial, mas uma carreira internacional, né? Como que aconteceu essa mudança, essa oportunidade na sua vida e quais conselhos você daria para as pessoas que buscam algo similar? Legal. Acho que o primeiro ponto é você saber o que você quer. É meio banal você dizer isso, mas às vezes você acha que tem certeza do que você almeja. E eu lembro que estava muito claro que eu queria ter essa carreira internacional, né? Foi o primeiro mote, né, de mudança. E eu tentei muito internamente, né, fazer essa mudança dentro da Ford, mas eu acabei não conseguindo. E aí eu abri o leque para outras empresas, né, para que pudessem fornecer isso daí. E eu lembro que eu participei de um processo seletivo de uma empresa no Vietnã, e eu entrei no processo com a cabeça, vou ver no que é que dá. E acabou dando certo. E eu tinha que dar a resposta final. E para mim foi muito difícil, foi muito doloroso, porque era uma carreira internacional, era o que eu queria, tinha uma oportunidade de trabalho bastante interessante, bem desafiadora, tinha uma remuneração bem relevante, mas no final das contas não se conectava muito com o meu propósito de vida do momento, que era estar muito próximo da minha família. Então eu entrei no jogo para ver no que é que dava, e quando deu,
eu tive muita dificuldade em decidir o que realmente seria melhor para mim e para minha família. Então, qualquer coisa que você for iniciar, né, é importante você saber o que você quer, porque você tem que entrar, né, como eu entrei, depois nas outras oportunidades, nas outras entrevistas que eu tive para vagas internacionais, entrar com 100% da minha energia e dedicação, né, estar preparado para aquilo ali. Tem aquela frase que uns amigos me falam, cuidado com o que você pede, porque vai ser atendida, né? Inclusive, a gente tem ouvintes no Vietnã, viu, Ayrton? Os amigos brasileiros, imagino eu, porque eu recebo o relatório do Spotify, por exemplo, né? E a gente tem ouvintes no Vietnã, acho que são os amigos engenheiros que foram para lá, que estão trabalhando e que ouvem o programa, então eles agora se sentiram tocados aí pelo que você contou, cara. Ayrton, você tem uma formação técnica bastante abrangente, né? Começando com engenharia de automação, por exemplo, mas passando por gerenciamento de projetos, metodologias ágeis, system engineering, que é algo, né, que começou lá na indústria aeronáutica e depois se expandiu para outras áreas, outros setores, e hoje é bastante difundido, né, no mercado, principalmente produto como um todo. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você liderou equipes na implementação de metodologias ágeis e no uso de dados conectados de veículos, por exemplo, em projetos anteriores, e como essas práticas são aplicadas hoje no desenvolvimento de dispositivos médicos. Então, o que você tenta implementar do conhecimento, de ferramentas que você aprendeu ao longo na sua carreira hoje na indústria de life science? Legal. Os dados conectados, né, essa minha experiência com dados conectados foi bem interessante porque foi bastante embrionária. Na época que eu trabalhei, a gente tinha uma quantidade muito limitada de dados conectados vindos do carro, tá? Então, o projeto que eu trabalhei foi muito exploratório de como a gente poderia utilizar os dados do carro conectado, né, que teria uma gama de informações, para que pudesse ajudar, né, a companhia a tomar decisões, né, mais assertivas, né, com esses dados, né. Dado hoje é um asset muito grande de qualquer empresa, né. Então, isso me deu uma desenvoltura, né, uma casca de navegar, né, em ambientes não tão definidos, sem limites bem definidos, né. Estar, né, no life science, né, trabalhando com dispositivos médicos, ele me trouxe muito essa questão de como é que a gente pode definir requerimentos, né, que possam trazer mais robustez para os dispositivos e como a gente consegue ter uma comunicação muito rápida, né, então o test to fail rápido para que a gente consiga ajustar a rota. Então, a questão de requerimentos, né? Como é que eu defino os meus requerimentos claros para que a gente consiga ter um caminho mais definido, né? E segundo, né, a gente consiga ter uma facilidade ou agilidade de ajustar a rota, né, quando algum percalço aparecer no caminho. Acho que esses foram os dois pontos importantes, né, que me trouxe de aprendizado aí do setor automotivo, um projeto de inovação para a indústria farmacêutica. É bem aquele conceito que você falou, né, do feito teste, de testar hipótese, né, que a gente usa muito para desenvolver software ou empresa ou startup. Testa a hipótese, funcionou, segue, não corrige, volta, e se tiver que errar, erra rápido, corrige rápido, executa e vamos que vamos. Tem um ponto bem interessante, né, da minha realidade hoje, é que a indústria farmacêutica, ele é um ambiente GXP, né, Good X Practice. Então, Good Manufacturing, Good Engineering, Good Documentation Practice. E é um ambiente extremamente conservador. Então, não é tão simples inovar. Então, tudo precisa ser extremamente documentado, ter um traceability altíssimo. Então, é importante que a gente tenha bem claro, né, essa questão da agilidade, né, onde é que a gente vai atuar, porque a gente não pode deixar de atender nesses requerimentos que são específicos do setor farmacêutico. Ayrton, uma pergunta.
qual que é a sua zona de impacto? Onde você acredita que você se sente melhor e faz a diferença na vida das pessoas? Seja um lugar, uma atividade, uma função. Eu me identifico muito, Bruno, conectando pessoas. Eu acho que essa é uma fortaleza minha de entender o que é que duas pessoas têm do seu melhor e fazer com que elas se comuniquem, né, para chegar num objetivo comum. Então, essa é uma coisa que eu me sinto muito orgulhoso, né, de entender essa como uma fortaleza minha. É interessante porque para fazer isso acontecer, eu preciso conhecer as pessoas, preciso explorar o que é que elas buscam, o que é que elas têm a oferecer, o que é que elas têm de melhor, para que o que elas estão buscando, para que eu consiga fazer essa conexão, né, e fazer as coisas andarem. Então, eu me enxergo muito nesse sentido. Eu comentei no início, na abertura, no trabalho que você faz voluntário, de ajudar e treinar jovens a entrevistas, as primeiras entrevistas. Comenta um pouco desse tipo de atividade para a gente, por favor. Bruno, quando eu iniciei a minha carreira, eu não tive referências na minha família de profissionais bem-sucedidos no setor automotivo em grandes empresas, né? Então eu senti uma falta muito grande com quem conversar, quem pudesse me dar um norte, né, um guia de como atuar. Eu lembro que eu participei de um processo seletivo de trainee, que era uma oportunidade internacional, uma multinacional de pneus imensa, e fui até a última etapa, foram 7 etapas de processo, e minha última etapa me perguntaram como era o processo produtivo de pneus, e eu não sabia explicar. Isso, para mim, foi muito claro que eu não estava preparado, eu não me preparei para aquela entrevista. E essa é uma coisa que eu tento trazer, né, para as pessoas, para os novos entrantes no mercado de trabalho, não passarem o que eu passei, né? Dizem que nada acontece por acaso, minha vida poderia ter tomado um rumo completamente diferente se eu tivesse sido aprovado nesse processo, mas serviu de um aprendizado muito grande do que não fazer numa entrevista. No final, a sua vida poderia ter tomado um rumo completamente diferente se você soubesse como é produzido um pneu, né? Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Talvez se é bom você saber ou não. Mas isso, a gente nunca sabe os caminhos que a vida leva a gente, né? Muito legal você contar essa história. Foi para mim foi um grande marco na minha vida e acho que tudo que acontece, né, na nossa carreira eu tento olhar sempre pelo lado de aprendizado, né? O que foi que aquele aprendizado me trouxe, né, para ir para um próximo nível. Então esse processo de trabalhar, né, com pessoas que estão engenheiros, né, futuros engenheiros que estão entrando no mercado de trabalho, é essa a intenção. Mas vou te dizer que eu queria estar fazendo um pouquinho mais. Esse projeto hoje ele tá parado e aí para mim é muito questão de prioridade, né? Eu estou há um ano só morando aqui na Dinamarca e a minha prioridade primeiro é me estabelecer como profissional no novo setor, no novo mercado, garantir que minha família esteja estável, né, esteja feliz, com segurança. E quem sabe, né, no futuro próximo eu possa retomar esse projeto, né, de fazer mentoria, né, para esses estudantes, né, que estão entrando no mercado de trabalho. Então eu vou te dar a chance de fazer mais através aqui desse episódio. Qual conselho você dá para os jovens que estão estudando, começaram estágio, estão acabando a faculdade agora e vão ingressar no mercado de trabalho? Qual conselho que você dá para essas pessoas? Começa com seja curioso, pergunte. Você precisa ter curiosidade e curiosidade genuína, né, sobre os mais diversos assuntos que possam estar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe uma distinção grande entre você ter conhecimento técnico, você ser mais generalista. Por mais generalista que você queira ser, um pouquinho de conhecimento técnico é extremamente importante. Então, se você vai enveredar para a área de gestão de projetos e acha que você não tem que ter conhecimento técnico, para mim é um ledo engano, porque isso vai te ajudar a você entender um pouquinho mais sobre os processos, o que as pessoas estão falando, e você vai fazer parte do time. E um outro ponto é mapeie quem é sua rede de contato, quem poderia ser sua rede de contato, como você pode aumentar ela. E acho que o mais importante é você ter boas referências. Acho que eu falei um pouco no começo sobre referências
e entenda que essas referências vão ser mutáveis. Você entrando no mercado de trabalho, você vai ter uma referência e busque para chegar bem próximo daquela referência. O que é que ela chama a sua atenção? Então, siga em busca, né, de chegar bem próximo dessa sua referência, seja de conhecimento técnico, seja de habilidade de comunicação, seja o que faz essa pessoa chamar a sua atenção, né, para você ter ela como sua referência. Você comentou do início, né, quando você estudava, das referências que você não tinha na família, na indústria automotiva, de pessoas. Você tem irmãos? Seus irmãos também estudaram engenharia? Como que era a sua estrutura familiar? Você nasceu em Salvador, ou não? Em uma outra região? Sim, sim, sou de Salvador, Bahia. Terra boa, hein, cara? Meus irmãos, sinto saudade. Calor, água de coco. Morando fora, você percebe algumas coisas que você sente falta. Uma coisa que eu desisti aqui da Dinamarca é de comer frutas, frutas tropicais. Manga aqui, eu desisti já. Não, é caro e ruim, então você desiste. Mas enfim, voltando, meus irmãos não são da área de engenharia. Eu sou ainda a referência, né? O único na família, pensando em meus avós, né, e netos, eu sou o único que estou na engenharia. Qual frase ou ensinamento você carrega com você? Qual frase te define para você compartilhar com o nosso público? Tem uma que eu gosto bastante que diz: tudo na vida é uma questão de prioridade. Você precisa escolher quais batalhas você vai combater. Não tem como você ser um excelente pai, um excelente profissional, um excelente esposo ao mesmo tempo. Em um momento você consegue ser um excelente pai, em outro momento você consegue ser um excelente esposo, marido, em outro momento você consegue ser um excelente profissional. Você fazer esses 3 papéis ou mais papéis ao mesmo tempo, não dá. Então é importante você definir quais são as suas prioridades e dedicar tempos específicos de valor, né, para essas atividades. Sabe que esse conselho é bem legal e é base de um livro que é best-seller, que é aquele A Única Coisa, em inglês é The Only Thing, que ele fala exatamente isso. Na visão do autor, ele diz que não existe equilíbrio, sabe? Equilíbrio de vida, é isso, eu faço tudo. Não. Você tem esses pilares, em determinados momentos você precisa se dedicar mais à empresa, ao trabalho, se dedicar mais aos seus filhos, sua esposa, a família, e é um pêndulo. E a vida é assim, em vários momentos você tem que dedicar e priorizar algumas coisas. Se você tentar ser bom em tudo, primeiro que é impossível, você não vai conseguir. Então você definindo bem quais são as suas prioridades e como você aloca o seu tempo, você consegue êxito. Se você quer ser um profissional super mega sucedido, em algum momento você vai ter que dedicar muito esforço a isso. E outros pilares ali não vai ter aquele foco naquele momento, mas você tem que definir muito bem o que é importante e como que você prioriza esses pilares ao longo da sua vida. E você comentou, esse ponto me fez lembrar muito esse aspecto desse livro que o autor reforça bastante nesse sentido. Ayrton, onde que as pessoas te encontram? Se quiser bater um papo com você, os jovens e redes sociais, o que você pode divulgar para a turma? Bruno, eu decidi me abdicar quase completamente das redes sociais, mas eu sou bastante ativo no LinkedIn, então quem tiver interesse de bater um papo, trocar experiências, né? Eu sou uma pessoa que eu busco muito em como me conectar, em como oferecer, né, o meu conhecimento, para que também possa receber, né, o conhecimento de outras pessoas. Então, no LinkedIn, só me procurar por Ayrton Miranda, eu tô lá. Sabe que eu sou uma negação em maioria das redes sociais, mas o LinkedIn eu tenho uma relevância, sei lá, razoável de alguns milhares de seguidores e pessoas, né, que eu tô conectado. E aí, basicamente, tem 2 redes sociais que eu utilizo. Uma é o LinkedIn e a outra é o Strava, que a gente usa para os treinos, né, de bicicleta e outras coisas, mas o resto, até a agência aqui, né, que me ajuda a gerenciar o podcast, me cobra. Pô, Bruno, precisa ter isso, precisa fazer isso no Instagram, o TikTok. Tá? Falei, puxa, velho, cara, tá bom, vamos fazer, vamos gravar, tá? Mas eu também sou uma negação terrível, cara. Faz parte, você tem que escolher as batalhas que você quer vencer.
Muito bem, esse foi o Ayrton Miranda no Pessoas e Produtos. Ayrton, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deve ser, se eu não estou fazendo a conta errada, próximo da meia-noite em Copenhague agora. No futuro você vai virar o nosso correspondente internacional da indústria farmacêutica na Europa. Super obrigado pela sua participação, disponibilidade e encaixar na sua agenda aí de trabalho, família, esse ponto aqui para a gente conseguir conversar. Acho que foi super enriquecedor, muitas pessoas vão ouvir, vão adorar esse bate-papo. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Ayrton. Eu agradeço bastante o convite, né, e a oportunidade em seu podcast. Está tomando cada vez mais uma relevância muito grande, né, na parte de desenvolvimento de pessoas. E queria deixar aqui um convite, né, que o processo de mudança de carreira não é um processo simples. Não é fácil, não é trivial você sair da sua zona de conforto. Mas às vezes é necessário. Mas também não é todo mundo que precisa dessa mudança. Então, a gente vive num mundo do FOMO, né? Fear of Missing Out, que quando você vê alguém mudando de carreira, você acha que você precisa também mudar de carreira. Mas isso às vezes não se aplica a todo mundo no momento, né? Então, a minha mudança para o setor farmacêutico fez muito sentido no momento que eu estava vivendo na minha carreira, no momento que a minha família estava vivendo, e tudo se encaixou. Então, avalie sempre qual é o momento, né, ideal de você mudar e se você precisa mudar. Se você quiser mudar, estou disponível, né? Vamos bater um papo. Eu fico mais que feliz em poder contribuir com pessoas que tenham interesse, né, fazer essa mudança para o setor farmacêutico. Episódio editado por Retenção Multimídia.